né? Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse assim, olha, capítulo 1, versos 6 a 8, vamos lá? Por esta causa, te lembro que despertes, ou avivas, né? O dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está falando, olha, não fique envergonhado. Não, mas criticam o Evangelho, mas falam mal do nosso Evangelho, mas diz que nós não somos aquilo que dissemos. Paulo diz, olha, não te dê ouvidos a esse tipo de conversas. Creia em Deus, aviva esse dom, refaz as tuas forças, né? Sai dessa coisa de estar escutando conversas de pessoas que não têm o Espírito de Deus. Mas você tem. Porque as minhas mãos impôs sobre você o Espírito Santo de Deus para que você reavivas, para que você volte, para que você levante. Timóteo estava meio caído porque estava ouvindo muitas coisas erradas por ali e vendo pessoas que diziam ser evangélicos, que diziam ser crentes, que diziam ser cristãos, mas que não eram nada de cristão. Eram enganadores, mentirosos, e isso estava afetando Timóteo. Lá está o quê? Mas é 2 Timóteo. O versículo está certo. É só o endereço que está errado. Né? Mas o versículo está certo. Então, amados, Timóteo estava passando por um problema sério, né? Muita confusão ao redor, muitas pessoas abandonando a fé, apostatando da fé, né? Mudando de igreja, batizando nas águas, voltando aos velhos costumes da lei. E estava afetando Timóteo. Paulo escreveu a ele e disse, olha rapaz, desperta, acorda, não é isso que estão falando não. O que estão falando não merece crédito. Crédito merece o que a palavra de Deus está te falando. O que Deus está te mandando fazer. Então, amados, assim somos nós nesta terra. Por vezes ouvimos vozes e isso nos abate. Pessoas que deveriam ser fortes, deveriam ser luz, né? Estão fazendo coisas erradas. Estão andando de maneira vergonhosa. Isso, por vezes, nos atinge também. Porque também temos um corpo de carne. Também somos humanos. Também temos uma família. Por vezes queremos que a nossa família siga os nossos passos. E isso nem sempre é possível. Há problemas dentro das nossas famílias e isso, por vezes, nos abate. Mas nós devemos avivar o dom de Deus que há em cada um de nós, né, para que nós não caiamos nessa armadilha, né, de depressão, tristeza, confusão, não saber por onde andar. Então, isso é bom que nós tomamos pé dessa situação. E, amado, esperar em Deus, às vezes, para nós, é muito difícil. Às vezes nós temos fé, às vezes nós temos ousadia, mas, por vezes, fazemos uma oração a Deus e precisamos de uma determinada coisa, de um determinado milagre, de uma determinada coisa que aconteça na nossa vida e esperamos
esperamos uma semana, não acontece. Esperamos 2, não acontece. Esperamos um mês, não acontece. Isso é outra coisa que também leva-nos a desistir, a postergar aquilo que pedimos a Deus. Mas temos que entender que Deus sabe a hora, o quando, o quanto e o porquê dele fazer as coisas conosco. A hora é dele, o tempo é dele. É ele que tem o controle de tudo. Mas nós, às vezes, não entendemos isso, não sabemos esperar. Queremos que Deus age na hora. Eu falei, você tem que fazer. E você já fica questionando Deus e por quê. Nós temos que avivar o dom de Deus em nós. E os dons, né, entre eles, é o domínio próprio. É um dom de Deus. É um dom do Espírito Santo. Esse domínio próprio nós temos que ter em nós e saber esperar é outro dom. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, essas coisas não podem fugir enquanto nós esperamos. Essas coisas têm que estar sempre vindo ao nosso pensamento para nós podermos ter capacidade de esperar. A palavra diz: esperei com paciência no Senhor e Ele atentou para a minha oração. Deus escuta, mas Ele não é obrigado a responder fora do tempo dele. Ele ouve a nossa oração. Graças a Deus que nós somos uma igreja privilegiada aqui, mano. Quantas são as coisas que nós pedimos hoje, amanhã já está nas nossas mãos? Vocês têm vivido isso? Né? Você pede hoje, amanhã já está na mão. Deus está assim conosco. Ó. Glória a Deus por isso. É Ele que faz. Não somos nós os merecedores. Não é por nossa força, não é por nossa capacidade. Mas é porque Ele é misericordioso para conosco. Amém? E às vezes isso nos vicia. Sabe? Aí você pede hoje e pensa assim, bom, essa semana ainda vai acontecer. Vai que não acontece. Aí você fala, Deus, onde é que o senhor estava? Eu pedi, o senhor não me ouviu? Ouviu. Ele vai dizer, aguarda. Tem um tempo. Espera. A impaciência nossa leva Deus a retardar a sua vontade. Quando nós estamos muito afoitos com uma coisa, desesperado, e nós clamamos a Deus, nós não estamos clamando pela misericórdia de Deus, nós estamos impondo a nossa força diante de Deus. E querendo que Ele faça rápido. Então, isso não é bom. Quando nós formos pedir, por mais necessidade que temos, por mais urgente que é, diga, Senhor, eu espero no Senhor. Amém? Eu espero. 1 semana, 2, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu não desisto. Isso é fé. Isso é saber esperar. Isso é confiar. Isso é depositar tudo de você em Deus. E aguardar a vontade dele. Isso é um dom de Deus em nós. Que não pode estar morto. Que não pode estar relaxado. Que tem que estar sempre ativo. Estou esperando. Mas eu não sei quando vem. Mas eu estou esperando. Eu vou conseguir. Porque Deus me ouviu. Deus escutou a minha oração. E Ele vai responder. Amém? Então isso é avivar o dom de Deus. Né? Quando você espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano,
Por vezes duas coisas acontecem. Ou desistimos ou esquecemos daquilo que pedimos. Há esse problema também de esquecer. Eu pedi o quê? Não lembro mais. Tá. Mas isso é próprio da nossa mente humana. Por vezes pedimos coisas que não têm muita importância. E Deus nos coloca na sala de espera. Né? Quando você vai no médico. O médico está aí? Tá. Está atendendo? Tá. Tem vaga? Tem. Paga? Não. É de graça. Então eu quero uma consulta assim. Então senta. No momento certo, na hora certa, ele vem, te atende com todo o carinho, com toda a sabedoria, né? Mas tem que ter paciência. Né? Com Deus é a mesma coisa, mano. Temos que saber esperar. Sentar na sala de Deus e cruzar as pernas, dizer, Senhor, estou aguardando. Estou na espera. Mas veio outro na minha frente, passou, veio mais 5, passou, veio mais 10, passou. Não te preocupes. O melhor está por vir. Amém? O que você pediu vem de cima a baixo. Todinho. Bom. Perfeito. Porque o Senhor faz tudo perfeito. Nós é que às vezes recebemos só metade. Não, Deus, o Senhor vai me dar 5? Peraí, me dá 2,5 hoje e me dá a prestação, o Senhor me dá mais 2,5. Isso não é esperar, mano. Esperar é receber os 5. Não, mas vai demorar 1 ano. Não tem importância, mas eu vou receber os 5. Amém? Estão entendendo? Então, amados, recobrar as suas forças. Está esperando e orando, suplicando, reavivando as tuas forças. Perguntando ao Senhor, Deus, o meu tempo está acabando. E o seu? Está no seu tempo? Porque às vezes, amado, nós pedimos uma coisa e demora para sermos atendidos. E às vezes nós não temos tanto tempo assim. Às vezes, para aquilo que nós estamos pedindo, tem um tempo determinado. Uma pessoa que está desempregada pede um emprego. Precisa de um emprego, precisa de um trabalho, precisa de ganhar dinheiro, precisa... Por vezes ele não dinheiro para passar mais uma semana. Se não vier naquela semana, não for suprido naquela semana, na outra semana ele já está passando fome. Aí a pessoa fica desesperada, sai aí, pega qualquer coisa que vem pela frente. Né? Não, porque eu estou precisando, eu vou pegar isso aqui, eu pedi a Deus uma coisa assim, assim, assado, mas não tem, eu vou pegar isso mesmo, vou fazer isso aqui. Olha, você vai procurar problema para você. Deus não desampara os seus filhos. Na hora que você... Amado, eu tenho experiência própria disso. Própria. De olhar para a minha casa, não ter nada para comer. E olhar para o patrão que eu estava trabalhando também, não tinha nada para poder receber dele. E olhar para o meu bolso, eu só ter 2 cruzeiros no bolso. Era tudo. Os ratos estavam na panela lá, estavam lá na latinha, chorando. Não tem nada aqui para dar uma mordida. Não tinha um pedaço de pão velho. Amado, Deus opera milagre. Operou na minha vida. Não me deixou passar dificuldade. Não me deixou passar fome. Eu tive mais do que eu estava pensando.
muito mais. Isso não foi uma vez só não, amado. Deus sempre supriu as minhas necessidades. Por quê? Eu sempre confiei em Deus. Ainda que não conhecesse a graça. Mas eu sempre tive um coração de fé, de confiança em Deus. Sabendo que Ele não ia me deixar nunca. Eclesiastes 3:11. É isso? Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha lá. Salomão estava falando a respeito, né? E nós sabemos que vivemos em outra época. Nós estamos usando essa palavra, ela faz parte, ela é verdadeira, ela é boa, é perfeita, é agradável. Mas nós sabemos, amado, que nós fomos transformados por Deus, nós fomos modificados, nós temos o Espírito de Deus em nós. E nós, nessa época, Salomão estava falando a respeito, ele disse, olha, não, ele pôs a eternidade na mente da pessoa. Nós sabemos que somos eternos, vivemos eternamente. Estamos aqui de passagem, viemos e vamos voltando para a eternidade. E estamos descobrindo, amado. Estamos falando aqui agora, né, das mensagens da graça. Deus está revelando coisas para a nossa vida, para o nosso coração. Deus está mostrando os seus segredos, seus mistérios. Ele está revelando aos nossos corações. Salomão não sabia disso. A palavra de Eclesiastes aí, ele não sabia disso. Ele tinha muita sabedoria humana, mas não tinha revelação do Espírito de Deus. E nós sabemos que a eternidade está no nosso coração. E nós estamos descobrindo a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou não estamos? Estamos. Qualquer um de nós aqui sabemos de onde viemos, para onde vamos, estamos fazendo aqui. Está no nosso ser. Está no nosso coração. Então, amado, continuando aqui, deixa eu ver aqui. Então é fácil. Esse conhecimento da verdade, esse conhecimento da graça, nos dá um leque de abertura muito grande. Podemos entender os princípios das coisas. Sabemos coisas que algum tempo atrás não sabíamos. Mas hoje sabemos. Mas ele diz assim, continuando aqui, Romanos 4,17. Diz assim, como está escrito, por pai de muita nação te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já fossem. Né? Então, através dessa palavra, nós sabemos que está escrito. E nós sabemos que a fé de Abraão, né, levou ele à grande vitória. Levou ele a ser pai de muitas nações. Né? Por quê? Porque Deus chama aquilo que não existe, aquilo que não tem na sua vida, aquilo que você precisa e que você não consegue alcançar, que você não consegue pensar, almejar, que você acha muito impossível. Mas se você tem fé, se você está crendo, se você está aprendendo, se Deus está revelando a você, Ele vai trazer para você coisas que não sabes. Ele vai trazer para a sua vida. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar sozinho, a esmo, passar fome. Não vai, amado. Porque Ele é um Deus que cuida. Ele chama as coisas que não são como que se já fossem. E isso, amado, traz para nós
um peso de glória, traz para nós uma confiança em Deus, uma ousadia de falar com esse Deus, de poder, né? De poder dizer, não, Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim, Ele me revela tudo. Eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Eu sou um vencedor porque eu creio em Deus. Amado, esse dom de avivamento, de conhecimento, de despojar a tua vida em Deus, de lançar a tua vida em Deus, de acreditar, isso é uma coisa que o próprio Deus já fez em nós. Continuando. 16, 18 e 21. Portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. 18. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Verso 19. Sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois já tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amado, nas atribulações, nas dificuldades, na hora em que a coisa, parece que está tudo errado, nessa hora você tem que dar glória a Deus. Tem que agradecer a Deus. Porque isso é motivo de você estar alegre, porque a nossa momentânea tribulação hoje não há para ser comparado com o peso da glória que vai nos ser revelada no futuro. Hoje podemos estar doentes, podemos estar com problema, podemos estar com uma dificuldade muito séria, mas isso é passageiro, passa. Nós temos capacidade de vencer. Amém? Estamos aqui aprendendo para isso. Estamos aqui entendendo a palavra para essa finalidade. Porque dias difíceis já estão acontecendo na Terra, no planeta, no Brasil, aqui em Araxá. São dias difíceis aqui. Mas se estamos em pé, é por fé. Amém? É porque Deus nos sustenta, tem nos sustentado. E Ele não vai nos deixar fraquejar, vacilar, não vai nos deixar morrer. Ele é um Deus que nos dá vida, e vida com abundância. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Amado, o que Deus prometeu se cumpre. Nós não temos que duvidar. Deus disse que você é vencedor, você vai vencer. Deus disse que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Você vai conquistar. Você vai seguir em frente. Continuando. 1 Timóteo 1,6. E depois o 7. Por essa razão, te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por quê? Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nós já lemos essa parte, mas estamos lendo de novo. Nós temos o poder, né, de amor e de moderação. Nós não devemos ser covardes, nós não devemos deixar levar pelos acontecimentos do mundo. Por quê? Efésios 2:8.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o dom de Deus em nós é que tem que ser avivado, que tem que ser renovado, que tem que ser fortalecido a todo instante. E como é que isso se fortalece? 1 Pedro 5,10, ele diz assim: e o Deus de toda graça, não está aí não, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de termos um pouco de tribulação, sofrimento, trabalho, diz, Ele mesmo consola, conforta, fortifica e fortalece. É Deus quem faz essa obra em nós, irmão. Ele mesmo está pronto para nos levantar, para avivar o dom que está em nós. Amém? Continuando. Tiago 1,18. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Amado, olha o privilégio nosso. A vontade de Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que nós sejamos as primeiras, a menina dos olhos de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Não devemos deixar essas coisas nos atingir. Ainda que elas estão por todo mundo aí, batalhando contra tudo e contra todos, e trazendo determinados problemas para a nossa vida, e tentando nos cercar de todo lado, arma forjada, língua mentirosa, que por vezes se levanta contra nós, mas nós somos as primícias de suas criaturas. Não existe ninguém. Nós somos propriedade exclusiva. Sabe o que é exclusiva? Para isso que somos. Tiago 1,18. Continuando. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Não pode negar a si mesmo. Amado, ainda que por vezes nós entristeçamos o Espírito de Deus em nós, ainda que por vezes relaxamos um pouco, Deus não muda. Ele continua fiel conosco. É só dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para a minha fraqueza. Eu preciso de ajuda. Imediatamente o Deus de toda a graça vai te confortar, vai te consolar, vai te fortalecer e vai te fortificar para você sair do buraco. Se estamos em pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. 1 João 2, 20 e 27. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, João, né, está escrevendo aí que nós temos a unção de Deus em nós, a unção dos santos. Nós sabemos isso. Nós temos conhecimento dessa unção. Nós estamos aqui batalhando pela fé. Nós estamos aqui batalhando pela doutrina da graça de Deus. Todos os dias estamos acompanhando as mensagens que vêm do apóstolo. Estamos aqui estudando, discutindo, esmiuçando. Mas isso conta ponto na nossa vida. Nós não somos gentinha levado por todo o vento de doutrina, não, amados. Nós somos fortes. Nós temos o pé no chão, nós estamos firmados na rocha. Nós temos a unção que vem do Senhor. E sabemos disso. E o verso 27 diz, quanto a vós, a unção que dele recebesse, fica em vós. E não tem necessidade de que alguém vos ensina.
Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro, e não é mentira, como vos ensinou. Então, amado, nós não temos mais necessidade de andar por conversas aqui e ali. Não, mas não é assim, tem que ser assim, amado. Nós sabemos a verdade. Nós estamos na verdade, vivemos a verdade, temos a unção que vem do Santo, podemos todas as coisas, somos vencedores, estamos capacitados, somos as primícias de Deus. Tanto privilégio, tanta coisa boa. Amado, desperta. Tem alguma coisa ainda que está te incomodando? Sacode. Sai fora. Né? Falei com uma senhora esse dia, falei, você tem que levantar. Não, porque eu estou na cama, não estou aguentando, eu estou numa depressão, não estou saindo de casa, estou apavorada, estou fraca no corpo, estou fraca na fé, estou fraca em tudo. Você é vencedora. Quer o quê, amado? Hein? Ergue-te, levanta-te. Desperta-te, sai desse marasmo. Mas pastor, eu não tenho condição de sair. Tem sim, é só você abrir a sua boca que você é vencedora, que você é um vencedor, que você pode todas as coisas, que você é capaz. É só você abrir a sua boca em confissão e você sai do marasmo. É assim que sai. É confessando a verdade que liberta. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, diga muito mais, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera no vizinho. Hã? No pastor só, no padre, no papa, no bispo lá. Opera em quem? E você, mano, é o poder de Deus que opera na sua vida. Esse é que vai fazer a diferença de você ficar prostrado ou levantar, erguer sua cabeça, reavivar o dom que está dentro de você. Amém? Graças a Deus, né? Ele faz muito mais. Muito mais. Continuando. 1 Reis 18, 24 e depois do 35 em diante. Olha, havia uma apostasia na época de Elias. As pessoas cocheavam entre dois deuses, na graça e na lei. Quer dizer, naquele tempo era só a lei, né? Mas eles cocheavam entre dois deuses. Havia um Deus chamado Baal que operava, que fazia milagre, que fazia, que acontecia. E o povo seguia, o povo ímpio. Mas o povo de Israel, como acontece com muitos cristãos, que também quer andar conforme anda a carruagem do mundo. Escuta um aqui, vai atrás, escuta outro ali, vai atrás, escuta outro ali, vai atrás. E havia uma discórdia entre Deus, o Senhor, verdadeiro, e um Deus criado pelos homens. E havia os profetas de Baal, que profetizavam, que curavam, que fazia, que acontecia, e fazia descer fogo do céu, e mostrava-se. E Elias, vamos lá, verso 18. É o 18? Não. É o capítulo 18, verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus. Elias desafiou. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra. Aceitou o desafio. O povo de Israel estava ali.
e querendo uma prova para saber se realmente quem era Deus. Porque ele já estava tão habituado a servir Baal que já nem lembrava mais do Deus verdadeiro. Mas Elias lhes trouxe a memória e disse: olha, vamos fazer um altar aqui, vamos fazer um sacrifício ao Senhor. Vocês fazem o seu sacrifício, os seus 450 profetas de Baal, vocês clamam ao seu Deus, faz o seu sacrifício aí, corta a sua novilha, faz o que vocês quiserem. Se ele, teu Deus, responder com fogo, eu vou lá adorar esse Deus. Mas se ele não responder com fogo, eu vou invocar o meu Deus. Se ele responder, é vocês que vão ter que adorá-lo. E, continuando ali, vamos lá. De maneira que, bom, então feito esse desafio, os sacerdotes fizeram o altar, imolaram lá a novilha, espargiram sangue, fizeram o ritual deles ali, e desde a manhã até ao meio-dia eles clamaram Deus, clamaram Baal, clamaram Baal, clamaram Baal. Você pode ler o capítulo 18 ali que você vai encontrar. Eles clamaram Baal até o meio-dia. Baal não respondeu. Elias fala mais alto, quem sabe eles estão dormindo, quem sabe ele saiu, quem sabe ele viajou. Né? Grita mais. E eles gritavam e eles começaram a esfolar o corpo com lança. Né? Clamando a Baal e esfolando o corpo deles lá com lança. Leia depois o capítulo que você vai ver. E, como não atendeu, Elias disse: agora é minha vez. Reergueu o altar, fez o altar que ele tinha que fazer, pegou a novilha que estava cortada, colocou sobre o altar, pediu para os ajudantes dele trazer água, jogou em cima do altar, jogou em cima da lenha, jogou em cima da novilha, a água molhou a terra, a água fez um rego assim em volta do altar, a água encheu o rego. Aí ele disse assim: de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que, sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra tenho feito todas as coisas. Veja a oração de Elias, verso 37. Respondeu-me o Senhor, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizesse voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, amado. Esse é o Deus que nós servimos. Ele se chama Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que nós oramos e que Ele responde, que tem respondido e que não tarda, e que se orarmos com fé, a resposta dele vem imediata, amado. Essa oração que Elias fez: Senhor, mostra que Tu és realmente o Deus de toda a graça. Mostra esse povo, Pai. Mas mostra também aos profetas de Baal, que andam profetizando coisas erradas contra o Teu nome, Pai. Fecha-lhes a boca, Senhor. Como aconteceu naqueles dias com Elias, Deus. Eis aqui, Pai, um povo que Te ama, que Te adora, que Te conhece, que Te honra. Ó Deus, que tem um coração circuncidado pela verdade, Pai. Esse é o Teu povo que está nesta hora clamando ao Senhor, meu Pai.
clamando pela salvação da nossa família, pela libertação do nosso povo, pela libertação do teu povo, ó Pai, que está aí, ó Deus, andando no meio de mentiras e enganos e fraude, Pai. Estou orando nessa hora, meu Pai, para que, Deus, o teu Espírito Santo manifeste, Senhor, e que leva tudo, Senhor, as nossas oferendas, as nossas ofertas, nosso coração, ó Deus, tudo, nós deixamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Tu és digno de louvor e de adoração, Pai. Ó Deus, é no nome de Jesus. Teu Espírito Santo, Deus, move em cada coração, ó Pai. Tira tudo, ó Pai, que não é do Senhor, tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, ó Deus, dá certeza, Senhor, a cada um do Teu povo, ó Pai. Aqueles que vão ouvir essa mensagem, aqueles que estarão, ó Deus, recebendo essa palavra, Pai, que possa estar realmente sendo cortado, meu Deus, pela Tua graça. E nunca mais, Senhor, não escute nenhum profeta de Baal. Eles já estão aniquilados, Pai. Pelo Teu poder na cruz do Calvário. Pela Tua maravilhosa graça. Para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a glória. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado.